Pai, procura música romântica. Esta música está cheia de romantismo, filha. É uma canção bonita do tempo da Revolução de Abril. Mas houve alguma revolução em Abril, pai? Sim, quando eu tinha 18 anos, o dobro da tua idade. Foi a segunda coisa mais bonita da minha vida. A primeira, e a melhor de todas, foi tu teres nascido. Oh, pai! E eu nasci em Abril? Sim. E que revolução foi essa? Conta-me. Foi por causa da política e por causa da guerra. Acabaram com o governo dos presidentes que mandava em Portugal. Como foi, pai? Prenderam os presidentes? Eu explico-te. Sabes, Clara, no tempo dos reis, na monarquia, o rei fazia tudo o que queria. Quase. Podia fazer aquilo que lhe apetecia. E ninguém fazia mal nenhum ao rei, porque estava protegido pelos guardas armados, à porta do castelo e dentro do Palácio Real. Os guardas estavam lá para defender o rei. Mas os guardas, os valentes soldados do reino, se um dia resolvessem se voltar contra o rei, se deixassem de o proteger ou se ficassem contra ele, por não concordarem com as decisões da política do rei, com as decisões do rei, o rei deixava de ser rei e tinha que fugir para longe, se não quisesse ser preso pelos guardas ou ser atacado pelo povo. E ficavam os guardas a mandar, pai? Talvez, só que já não havia reis. Portugal era uma república e quem mandava era o presidente. E em vez de guardas no castelo, havia militares. Muitos, que eram soldados do exército. Era um tempo de guerra, por causa das terras portuguesas em África. Angola, Moçambique, Guiné e outros territórios, países que queriam ser independentes, governarem-se eles sozinhos, sem serem os portugueses a mandar nas terras que eram deles. Com muito Timor, há poucos anos atrás, lembras-te? Morriam em combate muitos soldados jovens e o teu pai estava quase a ir para a tropa. Aos 20 anos de idade, os rapazes eram obrigados a ir para a tropa, ou então fugiam para a França. Alguns, quando estavam quase a chegar à idade, e depois nunca mais podiam voltar, e ficavam afastados das famílias. Os militares, os capitães, que eram os que mandavam nos soldados, durante os combates no mar, também eram obrigados a andar no meio dos tiros, voltaram-se, prenderam os presidentes de Portugal, o presidente da República e o presidente do Conselho de Ministros. Só por causa da guerra, pai? Não, as pessoas viviam cheias de medo. Não havia liberdade. Não se podia dizer o que se pensava. Não se podia falar ou escrever. Não se podia ler os livros que se queria. Olha, a música que ouvimos agora, que estava a dar no rádio, quando começámos esta conversa, que se chama Trova do Vento que Passa, era proibido. Olha, um jornal ou um livro que não dissesse bem daquela política e daqueles presidentes não podia estar à venda. Era logo queimado. E quem tivesse esses jornais em casa, livros ou discos proibidos, ia preso quando fosse descoberto. As pessoas nem sequer podiam ouvir a música que queriam. E as mulheres andavam na rua tapadas, pai? Não, mas se calhar, olha que não eram lá muito bem vistas quando vestiam mini saia. Que seca! Havia muita pobreza e muita repressão, Clara. Que é isso? Tudo o que as pessoas faziam era vigiado, controlado, censurado. O que é censurado? Como é que as pessoas eram descobertas, pai? Havia muitos colaboradores da polícia política que defendiam o Estado, disfarçados, sem ninguém desconfiar nada deles. Faziam queixa, pai? Sim, acusavam. Que horror! Era uma ditadura, só havia um partido político e a polícia política era a PIDE para defender o Estado, como os guardas do Castelo do Rei. Mas numa madrugada de abril, os soldados, comandados pelos capitães de vários quartéis, uniram-se e resolveram ir a Lisboa, com os carros de combate até ao Terreiro do Paço, para prender os presidentes e libertar todos os portugueses. O povo, as pessoas, as que viviam nas grandes cidades, quando souberam disso, vieram para a rua, para as praças no centro das cidades, ainda um bocado assustadas, mas gritavam de braço no ar: "Viva a Revolução!" E os militares sentiram-se ainda mais corajosos. A televisão, que antes da Revolução não podia dar as notícias que queria, que a censura não deixava, nesse dia começou a dar informações daquela alegria. E uma senhora que vendia flores na rua, quando os soldados passavam, de tão contente que ela estava, punha cravos vermelhos no buraco do cano das espingardas dele. As armas de guerra, em vez de balas, pareciam que disparavam cravos e outras flores, e foi assim que ficou conhecida pela Revolução dos Cravos. Gostei desta história, pai. Esta revolução faz parte da história de Portugal. E no domingo é dia de eleições para os presidentes da Câmara. São eleições livres e eu vou votar em quem quiser.
Mas antes do dia 25 de abril de 1974 não havia eleições livres, não havia partidos políticos, não havia democracia. Que sorte, pai! Eu nasci no dia 29 de abril. Sim, filha, mas nasceste 18 anos depois da Revolução. 18 anos? Põe mais alto, pai. Estiquei o braço e rodei o botão do som. Era música italiana, calma e leve, romântica como ela gosta. Pareceu-me ver que ela estava a ter um sonho feliz.